Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa última aula, a aula 4. Nessa aula, nós vamos falar sobre o parágrafo. O parágrafo é um elemento muito importante no texto e ele, de certa forma, vai nos conduzir ao próximo semestre, ano que vem, na questão da escrita, da leitura e da interpretação. Antes de falar um pouco sobre o parágrafo, eu quero retomar um pouco sobre a aula 3, mas assim, de uma forma bem sintética, para a gente compreender o que seria o parágrafo. É bom a gente retomar um pouco o conteúdo da aula passada. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Pronto. Vocês podem ver aí o slide, né, língua portuguesa. Muito bem. Eh, Na aula 3 a gente viu sobre frases, orações e períodos, né. Então, há um conceito do que é frase, há um conceito do que é oração, há um conceito do que é período. Eh, o que a gente precisa entender? Que essas unidades mínimas da escrita, frase, oração e período, né, elas trabalham com ideias. Então, a gente tem que entender que, se finaliza uma frase, se finaliza uma oração, se finaliza um período, quando se finaliza uma ideia completa, né. Essa ideia completa, claro que a gente, ah, conforme a gente lê, conforme a gente escreve, isso vai se aprimorando, né, do que é uma ideia central, o que são ideias secundárias, enfim. Eu peguei aqui um exemplo para a gente observar isso. É uma mensagem de uma aluna, eu só troquei o nome dela, então ela colocou aqui, né: "Olá professor, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina e sou ex-aluna de letras formada em 2018. Recentemente eu prestei um concurso público para a prefeitura da minha cidade. Na prova caíram muitas questões relacionando imagem e texto, e por isso lembrei muito das aulas. Abraços, Ana Carolina." A gente percebe aqui que, hã, o texto, né, a mensagem da Ana Carolina foi segmentada, essa mensagem foi segmentada em ideias menores, e aí essas ideias elas foram separadas em frases, orações e períodos. Então, olha aqui de vermelho eu coloquei, ó: "Olá professor", então ela está saudando, né, olá, vírgula, professor, lembra que sempre tem um, vocativo, se você está se endereçando a alguém na fala ou na escrita, tem vírgula, porque é o vocativo. Então, olá, vírgula, professor, ponto de exclamação. É uma ideia, a saudação. Tudo bem? É uma segunda ideia, já é uma pergunta. Hum. Isso são 2 frases, né, uma frase interrogativa, uma frase exclamativa. Eu me chamo Ana Carolina e sou ex-aluna de letras formada em 2018. Isso é uma informação pessoal de quem ela é. Então, nós temos aí uma, uma oração. Recentemente eu prestei um concurso público para a prefeitura de minha cidade. Nós temos aí novamente uma oração. Na prova caíram muitas questões relacionando imagem e texto e por isso lembrei muito das aulas. Nós temos aí um período, abraços, já é uma outra ideia, está finalizando, né, está enviando uma outra saudação agora de partida, né, e assinou o nome dela. Então veja que, a mensagem que ela passou é montada por ideias completas, pequenas, né, e cada vez que se termina uma ideia, ela pontua e transforma isso numa frase, oração, período. Tá? O conceito não nos interessa muito nesse instante. O importante é que terminou uma ideia, finalizou. Hum. Isso é uma ideia muito importante para o parágrafo. Mas o que que é um parágrafo? O parágrafo é uma estrutura mais importante de um texto escrito.
Compreender bem a estrutura de um parágrafo permite uma boa escrita, boa leitura e boa interpretação. Quando você domina o parágrafo, você domina a leitura, você domina a escrita e domina a interpretação. Então, o que é o parágrafo? O parágrafo, segundo Otton Garcia, é uma unidade de composição constituída por um ou mais período, em que se desenvolve determinada ideia central ou ideia núcleo, que se agregam a outras ideias, essas ideias secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela, dessa ideia central. Então, o parágrafo, na verdade, parágrafo padrão, nós estamos chamando aqui de parágrafo padrão. O que é um parágrafo padrão? É o parágrafo mais utilizado. Tá? Então, nem sempre os parágrafos vão ter essa estrutura, mas a grande maioria vai. Todo parágrafo padrão, ele tem uma ideia principal. E todo o restante do parágrafo é fruto dessa ideia principal. Um bom texto, uma boa redação, ela é construída com parágrafos assim, tá? Então isso é importante. O parágrafo normalmente compõe-se de uma sequência de frases, orações e períodos, pormenorizando e aumentando a compreensão de uma ideia. Então são complementares, as ideias complementares a uma ideia central, mediante a especificação de suas partes. É como um conjunto de ideias interligadas. Então veja, se uma frase, oração, período é uma ideia, o parágrafo é um conjunto de ideias similares. E dentre essas ideias similares, nós temos uma ideia central, uma ideia-chave, uma ideia nuclear, que nós vamos chamar de tópico frasal. Como eu disse a vocês, estamos estudando o parágrafo padrão. O parágrafo padrão é esse parágrafo que tem a ideia nuclear e as ideias secundárias. Ideia central, ideias decorrentes dessa ideia central, as ideias secundárias. O parágrafo, ele não comporta várias ideias centrais, tá? Ou seja, cada parágrafo deve apresentar uma ideia núcleo geral. Apresentando a ideia núcleo, que é a mais importante, você poderá desenvolver ideias secundárias que vão dialogar com essa ideia núcleo. Então, o parágrafo padrão, ele é formado basicamente de dois elementos. Ideia núcleo, que eu coloquei aqui em amarelo, tópico frasal, né? Ele é o tópico frasal porque ele é a frase, ou a oração, ou o período, né? Que é o tópico, é o resumo de todo o parágrafo. E as ideias secundárias ou ideias subsidiárias. Aqui é um exemplo para vocês. O que está em amarelo, a universidade pública no Brasil, as universidades públicas no Brasil estão agonizando. Isso é a ideia central. Tudo que está em azul são as ideias secundárias. Essas ideias secundárias, elas vão dialogar, elas vão, de alguma forma, especificar a ideia nuclear, a ideia principal, que é a ideia que está aí em amarelo, que é o tópico frasal. Às vezes, o tópico frasal, ou a ideia núcleo, não é um período inteiro, mas parte dele. Veja só este exemplo aqui. Nós temos um período aqui. Todos estavam fantasiados na festa, exceto Maria, que veio direto do trabalho. Né? O tópico frasal, ele não é toda essa frase. Ele é uma parte dessa frase, né? É o que está em amarelo. Todos estavam fantasiados na festa. As outras ideias, exceto Maria, que veio direto do trabalho, nós temos duas ideias aí, né? Que a Maria não estava fantasiada e o motivo de que ela não estava fantasiada, porque ela veio direto do trabalho. Elas são ideias secundárias. Então, não pense que o tópico frasal sempre é uma frase, sempre é um período todo, completinho, tá? Às vezes não, às vezes ele é só um pedaço de uma frase. O importante é você entender que é uma ideia. Quando você descobriu que a ideia central, o parágrafo todo fala sobre isso.
Isso está aqui escrito aqui nesse comecinho. Então é isso, é o tópico frasal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eh, é muito importante, quando a gente estiver construindo parágrafos, entender o papel dos conectivos. Aqui no exemplo que a gente acabou de ler, essa palavrinha exceto é um conectivo, tá. E o conectivo, os conectivos, eles são palavras ou expressões que vão interligar frases, períodos, orações ou até mesmo parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Cada conectivo ele tem uma finalidade específica e por isso é muito interessante que vocês estudem as tabelas de conectivo, né, que estão aí na internet e é muito fácil. Inclusive nós temos o nosso material no AVA, uma tabela de conectivos, né, para vocês usarem nos textos e nos parágrafos de vocês para já irem se acostumando com esses conectivos. Eh, esse exceto aqui, ele é um conectivo de oposição, tá. Esse termo aqui, que está em vermelho, ele não é um conectivo, mas ele faz o papel de conectivo, porque ele também está ligando 2 ideias, né. A ideia de que a Maria veio direto do trabalho e por isso que ela não está fantasiada, né. No caso, que aí é um pronome relativo que vai substituir a própria palavra Maria. Hã, vamos para um próximo exemplo. Esse exemplo que eu dei das universidades públicas no Brasil, né, estão agonizando. Esse termo aqui embaixo em vermelho, além disso, é um conectivo. Ele está unindo, né, esta primeira parte do parágrafo com essa segunda parte do parágrafo. Ele está dando uma ideia de adição, de soma de informações. Hum. É importante a gente entender que, terminou uma ideia, terminou um parágrafo. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Hum. Terminou uma ideia, terminou o parágrafo, você muda de parágrafo. Então, se você tem um texto, até mesmo para leitura, que tenha 4 parágrafos, significa que pelo menos tem 4 ideias nucleares, ideias principais ali naquele texto, tá. A gente tem algumas eu propus para vocês algumas atividades, nessa aula 4 para vocês irem aí, produzindo parágrafos, que a partir do parágrafo que a gente começa a construir textos maiores, né, textos, eh, dissertativos, descritivos e por aí vai. Textos que vão acabar sendo muito importante para vocês na vida acadêmica e na própria vida laboral. É isso, um abraço.